som tá saindo, se tá tudo certo. Ok. Então, assim, o pessoal acabou de falar que tá ok. Muito obrigado. Hoje, eu decidi fazer essa live bem inesperada, porque eu tava aqui no meu momento de oração e eu sei que o Senhor falou fortemente no meu coração que era necessário que eu também pudesse revelar aquilo que eu conheço do Senhor, né? Durante essa minha jornada de fé, de caminhada com Jesus desde muito cedo. Claro que eu já tive altos e baixos, mas quando a gente escolhe caminhar com Jesus, todas as nossas experiências boas, momentos incríveis, maravilhosos, eles são importantes. Mas nos nossos dias mais difíceis, doloridos, com muitas lágrimas, com muitas coisas acontecendo em volta da gente, família, trabalho, todos os dias difíceis, também são muito importantes para nós, para a nossa vida, para a nossa jornada de fé com Cristo. Porque são nos dias difíceis que Ele sela o nosso coração para nos amadurecer. Eu sempre digo que Jesus tem cicatrizes na sua mão e a gente, nós, seres humanos normais, não podemos evitar cicatrizes em nós. As mãos de Cristo carregam dor, mas tem muita alegria também. E as nossas mãos, elas precisam também ter as suas cicatrizes, para que a gente possa olhar e ver que valeu a pena cada uma delas. Isso para aqueles que caminham com o Senhor. Porque quando nós aceitamos Jesus e caminhamos com Jesus, tudo para Ele é importante. Bom, mas eu não quero me estender nessa live aqui. O que eu quero aqui é compartilhar com você que vai acessar esse conteúdo 3 ferramentas bíblicas para o seu momento de oração. Muitas pessoas com quem eu converso, as pessoas que vêm procurar um conselho, as pessoas que vêm procurar a terapia, enfim, elas me falam assim: Rai, eu não sei orar, eu nem sei por onde começar. Então, eu acabo aconselhando, ensinando, né? Dando algumas ferramentas que eu uso no momento da oração. Então, para você que já tem uma vida de oração, que já sabe o que é oração, que é constante essa vida de oração, não tô falando de reza, tá, gente? Eu tô falando de oração. Oração é você conversar com o amado Jesus como Ele é o seu amigo, como se você estivesse conversando com um amigo. Então você vai expor as suas dores, expor tudo o que está na sua mente. Quando você reza, é uma oração, é uma reza, né, repetitiva. O que eu vou falar aqui é de oração, de corações que estão precisando, de corações que se sentem vazios, sabe? E é só a presença de Jesus para preencher esse vazio. Quando a nossa alma se sente vazia, é porque existe a falta de Jesus dentro de nós. Então, para você que já sabe orar, utilize essas 3 ferramentas. Elas são ferramentas genuínas, verdadeiras, e você encontra na Palavra de Deus. Na Palavra de Deus, na Bíblia, tem tudo o que a gente precisa. Abre lá em Mateus, no capítulo 7 e no versículo 7. Essas 3 ferramentas que eu utilizo na minha oração, quando eu estou com o meu momento com Jesus, tá bom?
Eu espero que sirva também para você. Na terapia, nos atendimentos, nas mentorias, nos aconselhamentos que eu faço, eu também exponho essas 3 ferramentas, ok? Mas eu não quero guardar isso só para mim. É por isso que eu tô aqui fazendo essa live, para expor essas 3 ferramentas bíblicas para você também, tá bom? Que isso possa te ajudar e abençoar a sua vida. Em Mateus, no capítulo 7 e no versículo 7, fala assim: peçam e lhes será dado, busque e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Ok? A primeira ferramenta na sua vida de oração, quando você está orando, é peçam. É bíblico você pedir as coisas para Deus. Não tem problema. Pede o que você quiser. Pede o que você precisa pedir. É um ordenamento bíblico. Peça ao Senhor. Ok? Mas, tem muita coisa que eu peço para Deus e eu não sou atendida, não acontece tudo ao contrário, sabe? Eu não entendo, não é o que eu quero. Quando Deus responde a nossa oração com aquilo que nós pedimos, nós precisamos estar preparados, ok? Para a resposta dele. Às vezes a resposta de Deus, ela não é do jeito que você quer. Ela não é aquilo que você pediu. Porque, vamos lá, você que é pai, você que é mãe, se o seu filho, ok, te pedir, mãe, ele tem 5 anos de idade, e ele te pedir, mãe, me dá o carro para mim passear, não faz sentido, né? Não vai dar certo isso. Então, você que é pai, você que é mãe, compreende o pedido de um filho de 5 anos de idade. Tenta ver Deus dessa mesma ótica. Tem coisas que nós pedimos para Deus que ainda não é o tempo de receber. Ainda não temos credenciais para receber. Ainda não estamos maduros para receber. Então, Deus, sendo nosso Pai, de maneira protetiva para nos guardar, para nos dar segurança, Ele não corresponde à oração daquele jeito, daquilo que você pediu 100%. Às vezes, o não de Deus é um não protetivo pelo fato dele ser pai. E pai ama, pai cuida. Agora, você que, mas eu não tenho 5 anos, ok? Se a sua oração, se o seu pedido para Deus, essa é a nossa primeira ferramenta, ok? Ferramenta bíblica na sua oração, pedir. Peçam e lhe será dado. Agora, se você, vou usar um exemplo aqui, de algo que o Senhor pode te corresponder, porque foi algo que Deus correspondeu na minha vida, Ele disse sim quando eu pedi. Quando eu decidi entrar num relacionamento para casar, para construir uma família, eu pedi para Deus, eu falei, Deus, eu preciso de um companheiro. E é claro que não foi imediato, eu tive que passar pelo processo, ok? E, enfim, Deus me apresentou o meu marido. E conheci o meu marido, e teve um namoro, teve um relacionamento, né? E esse foi o tempo em que eu pude entender que era a resposta dele, porque eu tinha pedido um companheiro, ok? E ele me correspondeu. Mas no meu coração, Deus, sendo meu pai, conhecendo a intenção do meu pedido, ele falou, pera, a Rayane já tá com seus 28, 29 anos, e agora eu acho que eu vou corresponder ao pedido dela. Porque agora eu sei que a intenção do coração dela é construir uma família. Então Deus, sendo pai e conhecendo o meu amanhã, conhecendo a intenção do meu coração, Ele correspondeu ao meu pedido. Ok? Eu estou falando de forma bem resumida, bem clara para você poder me entender. E aí eu queria pedir para a minha mãe estar nessa live. A minha mãe é uma mulher de Deus.
mãe, a Josi, a Lari, a Dai, muito obrigada por estarem aqui. Vocês estão conseguindo entender? Se vocês me derem um ok, eu vou seguir. Então esse exemplo que eu estou usando é que a minha vida, é que Deus sabia que era o tempo certo para mim, que eu já estava numa caminhada de amadurecimento, que um relacionamento agora era um tempo de realmente, que não, agora eu entendo o coração da minha filha, agora eu sei que ela vai se comprometer a permanecer nesse relacionamento. Eu não posso, nós como pais não damos algo ao nosso filho se não for o tempo certo dele. E às vezes, quando nós pedimos coisas para Deus, nós queremos fazer birra, queremos ficar chateado com Ele, mas eu quero te passar, através desse exemplo simples, que Deus, sendo nosso Pai, Ele vai nos atender na hora certa. Quando a gente tiver com um coração, com a intenção do nosso pedido na nossa oração de maneira certa. Então, vendo Deus no meu coração ao pedir um relacionamento, um companheiro, Ele já viu a vida do meu filho. Eu sou mãe, eu tenho um pequenininho, o príncipe dessa casa. Então, vocês entendem? Meu primeiro conselho, e é um conselho bíblico, é a primeira ferramenta conforme a gente leu lá em Mateus 7,7, ok? Peçam. Mas quer um outro conselho? Veja a intenção desse pedido para com Deus. Você vai orar, você vai pedir, porque a Bíblia diz que você tem que pedir, mas eu quero te instigar a você refletir na intenção do seu pedido. As nossas orações, os nossos pedidos para com Deus precisam seguir princípios bíblicos, princípios dos mandamentos, princípios éticos, morais, ok? Porque assim, não adianta nada você pedir algo que está errado. Um exemplo, não adianta nada você pedir o companheiro de alguém ou a companheira de alguém. Não é bíblico. O seu pedido, esquece, Deus não vai corresponder. Então pense, é bíblico você pedir? Porque a palavra de Deus fala, peçam e lhes será dado. Pense no seu pedido. Na sua oração, pense bem o que você está pedindo, se a intenção do seu pedido é coerente, ok? Porque você está pedindo para Deus, o seu Pai. Então não minta para Ele, não maqueie para Ele. Agora vamos falar de emoções. Quando você for orar, ore de verdade. Fale a verdade com Deus. Ok? E não engane, não tente maquiar, se maquiar. Revele a verdade do seu coração. Seja intencional na sua oração de forma verdadeira. Então a gente aprendeu aqui em Mateus capítulo 7, versículo 7, ok? Que você pode pedir. A palavra de Deus fala, peçam e lhe será dado. Agora a segunda ferramenta bíblica que diz logo em seguida, busque e encontrarão. Isso aqui eu quero tratar na sua área emocional. Na sua área emocional. Então assim, busquem. Tudo o que a gente busca, nós queremos encontrar. E na nossa oração não é diferente. O primeiro processo de pedir você já passou. No segundo processo da sua oração, no seu tempo de oração com Deus, é você buscar para encontrar. Quando você perde a chave do seu carro, que é algo necessário, você vai ficar doida procurando a chave do seu carro, né? Até você achar. Na nossa oração, funciona do mesmo jeito. Esse momento de buscar, você precisa encontrar dentro de você e expor a sua alma na sua oração com Deus. Então vamos lá, para você que tem crise de ansiedade,
para você que tem crises de tristezas profundas, ou que se sente sozinha, ou para você que sofre depressão também, isso pode te ajudar muito. Para você que tem vícios ocultos, vícios escondidos dentro de você, coisas que ninguém sabe. Todos nós carregamos coisas que ninguém sabe. Então, assim, na área emocional existem problemas emocionais, raízes de amarguras profundas. Então, nesse momento de oração, eu te aconselho, eu quero te encorajar a você buscar no Senhor, expor a sua alma para Jesus. Um exemplo, eu vou usar o meu exemplo, né? No começo, eu demorei a entender isso, mas existem momentos das nossas orações, quando você realmente está ali buscando a presença de Deus, a nossa alma, ela precisa se conectar com o nosso espírito enquanto a gente ora, e ela vai corresponder isso ao espírito. O espírito, ele vai tentar acessar as suas emoções, a sua alma, é importante, os seus sentimentos. Então, se você está ansiosa, Jesus, ele se preocupa com você. Ele se preocupa com aquilo que você tem dentro de você. E o maior desejo dele é acessar isso. Mas ele é tão genuíno, ele é tão puro, que ele vai te pedir licença para entrar. Então, para ser mais claro, existem momentos na nossa oração que nós vamos chorar muito. E o próprio Espírito vai revelar para você os seus defeitos. Ele vai trazer o nosso orgulho, aquilo que nós temos que quebrar. Ele vai desconstruir aquilo que os homens, mulheres, a sua vida construiu dentro de você. O Espírito Santo, ele rema contra a maré. Quando nós estamos orando, existe um momento em que o Espírito Santo vai acessar as suas emoções para trazer clareza para você, para quebrar aquilo que você construiu, que outras pessoas construíram dentro de você. Porque o Espírito Santo, ele quer que você seja genuíno no momento da oração. Então o Espírito Santo, ele acessa o mais profundo do nosso ser, que está lá na nossa alma, as nossas emoções, as nossas fragilidades, as nossas vulnerabilidades, aquilo que nós não liberamos para qualquer pessoa, aquilo que você não fala para o seu terapeuta, aquilo que você não fala para sua melhor amiga. O Espírito Santo tem a intenção de acessar as suas emoções. Não para te expor de forma dolorosa, nem vergonhosa, não, para te curar. A maior intenção do Espírito Santo, quando ele está nessa fase da sua oração, que você começa a chorar, e aí te traz lembranças doloridas, te traz as suas fragilidades emocionais, te traz as raízes de amarguras do passado, do hoje, os seus diagnósticos, as suas enfermidades. Esse momento de sensibilidade, ok? Na sua oração, ele é fundamental para a sua cura. E durante a jornada dessa utilização de ferramentas para você começar a entender, o pedido, buscar a sua alma, sabe? Você começa a chorar, deixa vir, chora bastante. Não é do dia para a noite, isso pode levar anos, pode levar meses, até que realmente você chegue agora nessa etapa que eu vou falar. Que é o batam e a porta lhe será aberta. Isso é uma caminhada, isso é uma jornada. Comigo foi de um jeito, com você é totalmente diferente. Pode ser rápido, pode demorar mais um pouco. Mas quando a gente entra nessa etapa de batam a porta e ela será aberta, é quando nós podemos acessar o coração de Deus de forma verdadeira. Olha que interessante isso. Eu tô com 31 anos e só agora, sabe, eu consigo entender essas verdades de Deus para minha vida. E
E é claro que todas as nossas orações Deus recebeu, Deus está lá guardadinha. Mas quando a gente começa a amadurecer no tempo de oração, no tempo de comunhão com Deus, a gente começa a ter clareza daquilo que Ele tem para nós naquele momento. Clareza das coisas que aconteceram lá atrás. Clareza daquilo que você sente hoje, daquilo que você tem hoje. Então, quando a gente chega nessa terceira etapa da oração, quando a gente bate a porta, é bater na porta do coração de Jesus. Seja intencional. É onde nós acessamos o sobrenatural de Deus. É onde nós começamos a falar em línguas estranhas. É onde nós acessamos os dons espirituais, ok? Tem algumas pessoas que são mais familiarizadas, né, com essas palavras, que têm conhecimento, outras não. Eu te aconselho a pesquisar. Mas quando nós batemos no coração de Jesus, a porta vai se abrir. E é onde Ele nos convida para realmente transformar a nossa vida. E nós podemos acessar isso, está disponível, é de graça. É de graça hoje porque Jesus pagou um alto preço por você. Pagou um alto preço por mim. A sua história, a sua dor, o seu diagnóstico, tudo isso é importante para Jesus. Tudo é importante. Tudo que você viveu até hoje é importante para Jesus. Então, muitas das vezes a gente tende a menosprezar, a fazer com que as nossas dores sejam inferiores que as outras. Não é que as outras não são importantes, são muito importantes, mas o que você carrega, o que você viveu até hoje, o que você está para viver, é também importante para Deus. Então, o meu conselho para você é que você leia Mateus 7, capítulo 7, versículo 3, e coloque em prática essas 3 ferramentas: pedir, buscar e bater. Batam e a porta lhe será aberta. Se esforcem para ir até a porta e bater no coração de Deus. Se esforcem para você poder viver o sobrenatural de Deus, para você viver a verdadeira transformação, ok? Então, pedir é bíblico, buscar é bíblico. Derrame a sua alma perante a presença do Senhor Jesus, derrame a sua alma com a ajuda do Espírito Santo. Chore, 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 até que os olhos se sequem. E aí você sente uma paz, né? E batam na porta de Jesus, no coração dele, para que você possa realmente ter um encontro sobrenatural com ele, para que você possa viver o milagre que ele tem para você. O milagre dos outros é importante, é bom, edifica a nossa fé. Mas pense você viver o seu milagre com Jesus, você ter a sua história com Ele, você ter uma verdadeira comunhão com Ele, não mais os outros. É importante, mas quando a gente acessa o coração de Deus, quando a gente bate na porta e Ele abre, você vai entender o amor dele por você. Então, para finalizar, o meu conselho é: quando você for orar, seja verdadeiro. Seja verdadeiro. Faça pedidos para Deus que são justos, que são íntegros, que são honestos, que é conforme a palavra, que são princípios, que é ético, que é moral. Não vai pedir coisa que você sabe que não vai chegar, não vai. Bate na porta para acessar o coração dele. Busque com toda a sua força. Quanto mais você busca, mais próximo de achar você está. Achar a porta do coração de Jesus. Vocês entendem isso?
esse processo de buscar essa caminhada é dolorosa, porque quanto mais próximo de Jesus tá, mais o seu coração quer se derramar, se arrepender dos erros, se arrepender de tudo que a gente fez. Eu me incluo nisso. Então, quanto mais próximo de Jesus você tá, mais coisas morrem dentro de você. Você vai ver que quando você está buscando, a sua alma está buscando, você vai sentir o desejo de perdoar, você vai sentir o desejo de liberar perdão, de pedir perdão. Quando você começar a sentir isso, é o Espírito Santo. É o resultado da sua busca em Jesus nas suas orações. Quando você começar a sentir, sabe, o desejo de querer amar mais as pessoas, não é porque você é bonzinho, não, é porque Jesus está dentro de você, fazendo a obra já. Quando você parar de querer ter raiva de tudo, raiva do mundo, quando você entender que cada um tem uma dor, cada um tem uma raiz amarga dentro, e em vez de você querer expor a raiz amarga dos outros, você vai cobrir ela. Porque o Espírito Santo, ele é o nosso amigo consolador. Quando você está buscando mais de Jesus, mais do Espírito Santo você vai ter. E ele vai te ensinar. Não você ser melhor que os outros, mas você ser melhor com você mesmo. Ok? E não se importe com o que os outros vão achar, pensar ou falar. O importante é que você seja genuíno com Jesus. A minha mãe falou assim: se aproxime de Jesus até você ficar parecido com ele, manso e humilde. É uma verdade. Isso mesmo. Se aproximar de Jesus, ele vai rasgar o nosso coração, mostrando aquilo que está sujo dentro de nós. Ok? Não tenha medo de se expor quando você estiver orando. E para finalizar, quando você estiver batendo na porta do coração dele, ele vai abrir. Porque ele quer entrar na sua casa, ele quer fazer parte da sua família, ele quer sentar na mesa para comer com você. E ele quer que você entenda que ele é tudo o que você precisa. Quando você caminha do lado dele, as coisas do mundo já não são tão mais importantes. Elas são precisas, mas não são a primeira coisa. E quando você bate na porta e ele abre, a sua vida começa a fazer mais sentido. Então, essas são as 3 ferramentas. Ore muito, até que a sua oração se torne uma verdade para você. Peça com a intenção certa, peça com todo o seu coração, busque até que a sua alma se rasgue perante a presença de Jesus e bata na porta do coração dele, porque ele vai abrir. Essa é a palavra dele e ele não é homem para mentir. Bom, eu espero que de alguma forma essa live te ajude, que você possa compartilhar com todos aqueles que dizem que não sabem orar. E para aqueles também que oram já, né? Às vezes, o simples, né? Precisa ser dito. As coisas que a gente acha que já não precisam ser faladas, a gente tem que falar
em amor. E eu quero te pedir, compartilhe essa live. Se não faz sentido para você, eu tenho certeza que pode fazer sentido para alguém. E que você seja um mediador. Que você possa segurar na mão de alguém, assim como Jesus já segurou na sua. E você possa enviar aí para as pessoas que talvez estejam precisando compreender o que é uma vida de oração verdadeira, genuína, na presença do Senhor. A todos aqui um forte abraço. Muito obrigado. Tchau, gente.